Bom dia, Michel de Paulo passando para mais um resumo do mercado. Hoje é dia 25 de abril de 2025. Bom, é um fechamento de mercado, né? Nós estamos na sexta-feira, então por conta disso queria passar um pouquinho o que aconteceu dessa semana, principalmente depois da abertura, né? Eu passei esse resumo do mercado onde eu passei as principais notícias. Quando eu estava passando, inclusive, estava em baixa o S500, comentei que poderia ter novas baixas, e assim aconteceu, e depois começou uma recuperação, principalmente por conta desse abrandamento do discurso da parte dos Estados Unidos, né, principalmente do Donald Trump, principalmente quanto a essa guerra tributária escancarada, principalmente chinesa, né, com a China. Embora venha para vários países, mas onde pega numa situação mais sensível seria justamente frente à economia chinesa, né? Os índices se recuperaram um pouco depois de então com essa conversa da China. Eu passei, inclusive, no último resumo do mercado, que superando essa zona aqui que atuou como suporte, principalmente em junho de 2024, né? Depois, até então, pegou como resistência em junho de 2024, depois continuou até julho atuando como uma zona de suporte, ou seja, que a gente sabia que aqui teria uma briga de preço. Realmente ela venceu essa zona aqui depois de romper esse canal de baixa e depois chegou aqui nesse meio desse canal onde atuou também, se a gente for olhar aqui, atuou como uma zona importante de suporte há dias atrás, né? Praticamente em torno de uma semana, 2 semanas atrás. Se a gente fosse, para ser mais exato, desde o dia 1º de abril aqui, também pegou em março como uma zona de suporte, né? Como uma zona de suporte, depois rompeu e agora atuando como zona de resistência. Rompendo essa zona aqui, nós podemos ver ela trabalhando nesse novo canal aqui, né? Antes de ter um novo rally de alta. Então, ela poderia ter, em rompendo essa zona de 5.505, poderia buscar um canal até 5.646, né? No caso da US 500. A mesma coisa a gente vai ver aqui na US-Tech, né? Se a gente for ver, ela está batendo mais ou menos numa zona de resistência, que seria em 19.153, né? Então, os índices recuperando um pouco depois desse abrandamento de discurso, né? Numa clara tendência de alta, principalmente se a gente for pegar aqui desde o começo do mês de 7 de abril, então recuperando um pouco dessa perda que teve desse primeiro momento, desse primeiro discurso do Donald Trump, que foi bem rígido quanto a essa situação tarifária internacional, né? Que o intuito é de diminuir um pouco a dívida americana, principalmente, que já tem que se alargar durante os anos, né? Se a gente for ver também, uma das outras situações que eu tinha colocado aqui, que a gente ia ter discurso sobre, principalmente resultado, né, sobre estoque de petróleo. O estoque do petróleo saiu a mais do que esperado, ou seja, se está aumentando o estoque de petróleo, a tendência dele é inclusive perder valor. Ele tinha recuperado um pouquinho, como eu comentei no início da semana, que ele poderia buscar aqui próximo dessa zona de resistência, $65 o barril, foi até $65 o barril e depois voltou essa correção, inclusive fazendo aqui alguma lateralização, onde ele deve se manter aqui em torno de $61 o barril até $65 o barril, né? Que enquanto não tiver novas notícias, principalmente do petróleo. Essa correção, principalmente aqui, que hoje ele em queda um pouco, e até por ter mostrado essa fraqueza em termos de demanda, né, que é aumentando os estoques de petróleo nos Estados Unidos. O ouro, eu tinha passado também no início da semana, né? Segunda-feira eu vou fazer um novo, que aqui ele deveria ter uma zona de resistência, principalmente porque ele mostra esse canal traçado pela própria Fibonacci, e assim ele tocou, né? Se a gente for ver na terça-feira, tocou ela, que chegou até a fazer um pavio acima dela, e depois perdeu o valor, e ele está basicamente pegando aqui no meio do canal depois dessa correção numa clara escalada, né, por toda essa tensão internacional. O ouro se manteve em alta também essa semana, e no início da semana eu faço uma nova análise e a gente tenta ver o que a gente
pode prever para a semana, mas basicamente o ouro, enquanto prevalecer toda essa situação de incerteza internacional, que por mais que tenha sido abrandado, né, os discursos, não deve ser alguma coisa que se recupera essa questão, principalmente credibilidade, da noite para o dia. Então a gente ainda pode esperar o ouro em alta durante algum tempo. Claro, ele pode eventualmente dar correções, o que seria uma boa janela para entrada de compra no ouro, para se fazer um trade a favor da tendência, né? O DXY, né, se manteve em queda, deu uma pequena recuperada, né, depois desse discurso. A gente vê ele trabalhando aqui nessa zona, que a gente vai ver claramente uma zona de suporte, aqui um pouquinho acima da zona de suporte. Olha, se a gente for ver aqui, mais ou menos, ele tem uma zona de suporte onde ele atuou aqui. Olha, se a gente for ver em março de 2022, isso daqui foi uma zona de suporte importante onde se a gente jogar para agora, a gente vai ver que é mais ou menos onde ele está brigando, né? Ele chegou até a fazer um falso rompimento e acumula aqui abaixo dessa zona. É claro que aqui nós vamos ter um canal onde, em caso dele começar a recuperar, ele pode vir buscar até 101, né? 101.005, que seria essa próxima zona aqui importante de resistência, que atuou como suporte em 2023 por várias vezes aqui, né? Mas agora, inclusive, se a gente for pegar um pouquinho mais no meio do canal aqui, a gente vai entender que tem uma zona de resistência importante, né? Que já atuou em outro momento como zona de suporte, principalmente aqui em setembro de 2024 seria mais ou menos a metade do canal, e que deve atuar de novo aqui como uma zona de suporte. Ainda abaixo de 98.899, né, 98.900, pode buscar valores menores, né, que seria mais ou menos aqui, inclusive onde deu o último fundo, em torno de 97.903. Isso passando para o EURUSD, que seria o principal, né? A gente vê principalmente que ele rompeu aqui essa zona de 1,12, trabalhou nesse canal aqui de 1,13 e volta para dentro dele. Deu esse falso rompimento, assim como que deu no DXY, e volta trabalhando dentro desse canal. Acima de 1,14, tá? Ele pode vir a buscar de novo o último topo, que seria 1,15. Tá? Então, basicamente, hoje ele trabalhando nesse canal em termos de 1,12 até 1,14, né? Falando um pouquinho sobre o Bitcoin eu tinha passado no início da semana, né, que ele vinha seguir nessa tendência de baixa, principalmente por conta dos índices. Com a recuperação dos índices, também ganhou, recuperou muito valor acima de 90 mil dólares, né, 90 mil ponto 912. Eu tinha passado na última análise de mercado que ele poderia trabalhar nesse novo patamar aqui, que até em algum momento buscar a última alta. Se a gente for ver aqui, é claro que ele vai ter zonas que ele vai trabalhar aqui com mais tranquilidade, pode inclusive dar um retoque nessa zona de rompimento, mas seguindo claramente aqui uma tendência de alta, onde ele pode vir buscar em algum momento aqui 99.238. Falo em algum momento, porque é claro que a gente está trabalhando com vela diária, então, não é que alguma coisa vai acontecer hoje, por exemplo, né? Inclusive, faria sentido até em algum momento ele dar um novo retoque nessa zona de rompimento. Mas ele claramente mostrando uma tendência de alta, onde ele pode vir tentar buscar entre os próximos dias, né? Principalmente se em continuando essa tendência de alta dos índices, a tendência de alta que, mais uma vez, acredito que seja para recuperar a última máxima, né? Principalmente por conta de toda essa correção que teve pelo discurso de Donald Trump com tarifas. É claro que o mercado de criptomoedas é independente do mercado do índice, mas sim eles têm uma correlação e essa tendência de alta agora, inclusive, mostra um pouco sobre esse discurso mais brando do Donald Trump quanto às tarifas internacionais. É, eu acho que isso é o principal. Deixa eu só ver se eu deixei. Ainda prevalece a questão das tarifas, né? Então, eu acho que isso é o principal para essa semana, do que aconteceu, inclusive fazendo alusão ao resumo que eu já tinha passado no início da semana. E queria chamar a atenção que, se você quiser receber a acompanhamento do mercado,
você pode se registrar na Multibank, nos links que eu estou passando aqui, vou deixar na descrição dos vídeos, que um account manager vai te acompanhar pessoalmente, te dar o resumo do mercado, e te auxiliar nos seus trades dentro da plataforma. Além disso, queria mencionar também que você tem 20% de bônus por depósito. Basta você pedir para o teu account manager, que ele consegue 20% de depósito, para fazer trade dentro da plataforma da Multibank. Qualquer coisa que você precisar, você pode também me escrever, que eu assigno um account manager, que ele pode te acompanhar pessoalmente. No mais, desejo a você aí um ótimo final de semana e bons trades.